Este texto explora 5 revelações extraordinárias no pós-falecimento de Jesus, conforme registrado em Mateus. Esses eventos transcendentais revelam significados espirituais e cósmicos, proporcionando uma compreensão mais profunda da crucificação de Jesus e de como ela impactou a natureza e a relação entre Deus e a humanidade. Cada revelação desvela camadas de significado, convidando-nos a contemplar o poder redentor da cruz e experimentar a esperança e renovação que ela oferece. Primeira revelação. No instante em que Jesus entregou seu último suspiro na cruz, algo extraordinário se manifestou na natureza. Conforme registrado em Mateus 27, 51, a terra estremeceu e as rochas se partiram. Isso sinaliza que a própria criação reagiu à magnitude do evento da morte de Jesus. Essa narrativa bíblica indica que a morte de Jesus não impactou apenas o plano espiritual, mas reverberou profundamente na própria essência da natureza. É um testemunho eloquente da significância desse evento na teia da fé cristã. Segunda revelação. Os sepulcros se abriram. Mateus descreve um episódio não mencionado nos outros evangelhos. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos justos, aqueles que haviam partido, foram ressuscitados, aparecendo na cidade santa de Jerusalém após a ressurreição de Jesus. Mateus 27, 52, 53. Um terremoto abalou as sepulturas de pedra, e a ressurreição desses corpos só pode ser atribuída à intervenção direta de Deus. Isso sugere a participação divina no terremoto, dada a geologia peculiar da Palestina, situada em uma significativa falha sísmica. Embora um terremoto não fosse algo extraordinário nesse contexto, a abertura dos túmulos testifica de modo marcante ao significado da crucificação de Jesus. Os relatos de Mateus ressaltam a vitória sobre a morte conquistada por Jesus por meio de seu sacrifício na cruz. A ressurreição desses justos e sua aparição em Jerusalém testemunham de maneira impactante a obra realizada por Jesus na cruz e sua subsequente ressurreição. A expressão povo santo possivelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, escolhidos para testemunhar miraculosamente esses eventos. Sua aparição em Jerusalém constitui um testemunho eficaz da obra de Jesus na cruz e de sua vitória sobre a morte. A ressurreição desses justos antecipa o ensinamento de Paulo sobre Jesus, sendo as primícias dos mortos, significando que, assim como Cristo ressuscitou, aqueles que pertencem a Cristo também ressuscitarão com corpos imortais e incorruptíveis em sua segunda vinda. 1 Coríntios 15, 20 e 23. A morte de Jesus inaugurou um novo dia, um dia em que a morte foi derrotada e a ressurreição para a vida eterna tornou-se possível. No entanto, é crucial notar que a ressurreição desses justos ocorreu após a ressurreição de Jesus. A Bíblia não nos fornece informações sobre se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram elevados ao céu com o Senhor Jesus. É importante compreender que Mateus buscou destacar que o terremoto ocorreu no mesmo dia em que Jesus foi crucificado e revelado como ressurreto. O poder da nova vida em Jesus era tão impactante que trouxe alguns dos santos de volta à vida, os quais já haviam falecido. Este é um relato singular no Evangelho de Mateus, e não encontramos detalhes adicionais sobre ele em outras fontes. Terceira revelação. O véu do templo se rasgou. Segundo Mateus 27, 51, após Jesus clamar com grande angústia e entregar seu espírito, o véu que separava o Santo dos Santos do templo foi rasgado de cima a baixo, simbolizando a remoção imediata após a morte de Jesus. Esse véu constituía uma cortina que separava a área sagrada do templo da parte mais sagrada, conhecida como o Santo dos Santos. Essa separação simbolizava a distância entre Deus e a humanidade. Todavia, o rasgar do véu indicou a abolição dessa barreira. Antes desse acontecimento, somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, e mesmo assim, apenas com o sangue de animais como oferta pelos pecados. Contudo, pela obra de Jesus na cruz, todos os crentes agora têm acesso irrestrito ao Santo dos Santos. Isso é explicado em Hebreus 10, 19 e 20, que afirma que temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele inaugurou para nós através do véu, isto é, do seu corpo.
Como crentes em Jesus, agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. O rasgar do véu é um símbolo poderoso de que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar os pecados e permitir o acesso direto a Deus. Ele demonstra que não precisamos mais de intermediários ou rituais religiosos para nos aproximarmos de Deus, pois Jesus abriu o caminho para todos nós. Assim, o rasgar do véu serve como um lembrete do amor e da misericórdia de Deus, indicando seu desejo de se relacionar intimamente conosco. Agora podemos nos aproximar de Deus com fé e confiança. Quarta revelação. Uma escuridão cobriu toda a terra. Conforme registrado em Mateus 27:45, desde o meio-dia até as 3 da tarde, uma densa escuridão envolveu toda a terra, cumprindo a profecia em Amós 8:9, onde Deus predisse que faria o sol descer ao meio-dia e escurecer a terra em plena luz do dia. Essa escuridão sobrenatural não foi resultado de um eclipse. Foi uma intervenção divina rápida, trazendo escuridão mesmo quando o sol brilhava intensamente. Essa escuridão carregava diversos significados. Na antiguidade, a escuridão estava associada ao luto e à morte de grandes líderes. Gentios e judeus poderiam interpretá-la como um sinal cósmico acompanhando a morte de um rei. Além disso, a escuridão simbolizava o juízo de Deus. Durante esse período, os túmulos se abriram e muitos justos, pessoas piedosas que haviam falecido, ressuscitaram e saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus. Eles apareceram para muitas pessoas na cidade santa de Jerusalém. Esse evento extraordinário enfatiza o poder de Deus e o cumprimento das profecias. Evidencia que Jesus é o Messias, trazendo vida após a morte e a promessa da ressurreição para todos os que nele creem. Quinta revelação. O soldado que supervisionou a execução reconheceu a inocência de Jesus. Ele e os demais soldados que guardavam Jesus presenciaram o terremoto e os eventos que ocorriam, ficando aterrorizados e cheios de admiração. O centurião então declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27:53-54. O papel do centurião era assegurar que a crucificação fosse realizada corretamente, sem complicações. Ele liderava 100 soldados no momento da crucificação, sendo um soldado de carreira, cuja coragem e inteligência o impulsionaram nas fileiras. Para ter sucesso nessa posição, precisava ser frio e eficiente. Esse homem, acostumado a seguir ordens rigorosas, foi impactado pela cena única da crucificação de Jesus. Mesmo sendo um centurião romano endurecido, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, indicando a inocência de Jesus no crime pelo qual estava sendo crucificado. Esse reconhecimento provavelmente despertou uma complexa mistura de emoções no centurião. Ele percebeu que supervisionara a crucificação de um homem inocente. Suas palavras não foram proferidas por um soldado facilmente manipulável, mas por um veterano experiente que testemunhara muitas mortes horríveis e que estava encarregado de executá-las. O centurião estava ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus, que haviam colocado Jesus na cruz por blasfêmia. Seu comandante-chefe, Pôncio Pilatos, também havia mantido a convicção da inocência de Jesus antes da crucificação. O centurião reconheceu os argumentos a favor de Cristo, que eram esmagadores. Ele testemunhou a resposta de Jesus à injustiça que ele foi forçado a suportar pelas mãos de seus próprios compatriotas, através do julgamento e da crucificação. Viu a dignidade com que Jesus enfrentou o linchamento e os gritos da multidão. Também presenciou a misericórdia de Jesus para com aqueles que o rejeitaram e os soldados que o crucificaram. Esses eventos combinados levaram o centurião a proclamar que Jesus era o Filho de Deus. A resposta do centurião foi uma conclusão fundamentada em tudo o que testemunhou durante a crucificação e a morte de Cristo. Isso o impactou profundamente e o encheu de reverência diante desses eventos extraordinários. Através desse testemunho do centurião, podemos perceber como a cruz de Jesus tem o poder de tocar e transformar até mesmo corações endurecidos. A mensagem da cruz alcança tanto os menos favorecidos quanto os abastados, oferecendo a todos um terreno comum para se ajoelhar e aceitar o Cristo que morreu por eles. Se você se afastou de Jesus, retorne a Ele. Jesus, que morreu, mas agora vive, está sempre pronto para te acolher de braços abertos. Sua presença traz paz,
esperança e uma nova vida. Independentemente de quão distante você possa se sentir, Ele está à sua espera com amor incondicional. Volte para Jesus e experimente a transformação e alegria que somente Ele pode proporcionar. Aproveite para deixar o seu like. Compartilhe este texto com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo inspirador. Suas interações e feedback são valiosos para nós.